Tchau. Está gravando, está no ar. Olha só, gente, boa tarde. Eu queria combinar com vocês, para começar também, a gente vai gravar as aulas, se vocês não se incomodam, né? Vocês não se incomodam. Gabriel, está conseguindo ouvir agora? Já foi, já voltou. Às vezes isso de entrar e sair funciona, né? E é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube que tem todas as aulas gravadas, inclusive de outros semestres também, tá? E aí vocês podem ir assistindo. Eu vou continuar dando as aulas, todas vão ser presenciais, não, né? Sincrônicas, tá? Eu vou ficar aqui com vocês, toda semana eu vou estar aqui. E a ideia é a gente trabalhar um texto por dia, por semana, tá? Os textos são muito agradáveis dessa disciplina, né? Eu vou logo adiantando que eu dou 2 disciplinas e aí todo mundo fala, ai, a outra é tão mais chatinha, a outra tem fama de ser mais chatinha, tá? Os textos são mais, digamos assim, mais técnicos, né? Os textos de educação brasileira. Mas eles são muito importantes para a gente entender também, para aparelhar a gente para a vida profissional, para entender a estrutura. Por exemplo, agora a gente teve esse escândalo no Ministério da Educação, né? Tudo isso a gente tem que entender os efeitos dessa política educacional na sala de aula, na profissão que a gente vai ter. Oi, Pablo. Então, é uma disciplina um pouco mais árida, eu diria. Assim. É o que todo mundo diz. Eu também, lá atrás, quando eu comecei a dar essa disciplina, eu particularmente também não gostava. Tinha preconceito, assim. Mas depois que eu fui estudando, eu fui gostando bastante. A disciplina de antropologia, das quartas-feiras, é uma delícia pura. Vocês vão se apaixonar, com certeza. É muito gostosa, porque a gente vai ler textos, a gente vai começar lendo uns textos mais teóricos, né? Mas também são bem gostosos de ler, e com os conceitos fundamentais da antropologia para a gente trabalhar, e depois todos os outros textos vão ser textos etnográficos, que é como a gente chama, né? A antropologia é uma área de conhecimento, uma ciência que produz. Boa tarde, Marcela. Que produz um conhecimento teórico a partir de um conhecimento empírico. Né? A gente chama empiria essa relação com a realidade prática da vida social. Tá? E esses relatos etnográficos, como a gente chama, que é a escrita da antropologia, é o coração da disciplina. A disciplina se constrói a partir desses relatos, né? E são relatos muito gostosos, porque eles são meio literários, sabe? É muito, muito gostoso mesmo de ler, tá? Acho que vocês vão curtir essa disciplina. Com a outra, vão ter que ter uma outra disposição, né? Aí, eu vou dividir a tela para mostrar como é que eu trabalho, a avaliação, para a gente já combinar tudo direitinho. Tá, vou dividir a tela aqui. E qualquer coisa, gente, outra coisa, eu não tenho a menor cerimônia dando aula, tá? Então, Vanderlane apareceu, oba, uma carinha. Então, professora, eu devo sair um pouco mais cedo, porque daqui a pouco tenho que pegar o Busuf. Ok, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Uma coisa importante para começar, nesse formato que a gente está dando aula, eu estou dando aula dessa forma porque eu moro no Rio e tenho comorbidade, tá? Então, não posso ainda, quer dizer, poderia, mas eu tenho a possibilidade de ficar em casa, estou preferindo ficar em casa, tá? Então, dentro desse formato, eu não cobro presença, tá? Então, vocês, se tiverem problema de horário, não puderem estar
presentes nas aulas sincrônicas, não tem problema, vocês não precisem ficar preocupados com isso, com a presença, tá? Precisam ficar preocupados em depois assistir a aula. Então, vocês podem, as aulas vão ser todas sincrônicas, tá? Mas vão ficar disponibilizadas no canal do YouTube, que se chama Deia Pavão. Depois eu vou mandar o link para vocês, tá? É um canal que tem também tem muitas coisas legais. Tem, por exemplo, entrevista com vários professores de vocês, com outros. Ah, peraí. Com outros. Deixa eu desligar esse WhatsApp, senão ele fica pipocando aqui e me distrai. Então, tem umas coisas bacanas. Tem convidados, tem entrevistas. Eu uso o Google Sala de Aula? Não uso o Google Sala de Aula, porque eu tenho um problema com esse Google Classroom, né, que é o nome próprio dele, né? Porque a UF deveria criar a turma, né? E tem um erro qualquer que no meu Gmail não aparece. No meu e-mail da UF não aparece a turma, não sei, eu nunca consegui. Tem outros professores que também não conhecem, não conseguem. Então, a gente conversou isso já outras vezes com outros colegas, com outras turmas, e as turmas disseram que para eles tudo bem, que achavam tranquilo. Então, eu costumo trabalhar com esse Google Meet, né? Marcar as aulas pelo Google Meet, e o material todo fica como é que chama? No Google Drive, uma pastinha do Google, tá? Agora, se vocês quiserem muito, se alguém tiver paciência de talvez seja alguma coisa que eu faça errada, né? Vocês veem muita vantagem no Google Sala de Aula? O que é esse link? Tranquilo, só por desencargo de consciência mesmo, tá de boa. Ah, tá bom. Não, se vocês preferirem, porque Ah, beleza. Grupo no WhatsApp. Peraí, deixa eu pegar esse grupo no WhatsApp aqui. Tá, vou deixar aqui guardado. Então, a menos que fosse assim uma vantagem, sabe, muito grande, assim, o professor é tão melhor. Até hoje ninguém falou isso para mim, sabe? Tipo, o Google Classroom é muito, muito melhor. Vocês acham que é muito melhor? Vocês acham que tem uma vantagem? Vale a pena eu insistir nele? Eu confesso Eu que eu não acho que insisti vale a pena, muito. professora. É uma plataforma muito É, boa. é mesmo? Ah, então vou tentar. Eu Então vou acredito que facilita mais a senhora a passar os trabalhos, a gente Aham. enviar também. Ah, todo mundo prefere. Então tá bom, então tá bom. Vou me virar então aqui, vou tentar, tá bom? Por enquanto a gente tem isso. Aí eu fiz o programa, tá? Vocês estão vendo aqui, tem as datinhas todas direitinho. Opa, que isso? Ah, eu marquei a primeira aula para o dia 6. Que engraçado. Bom, tudo bem, imaginei que talvez não viesse gente hoje, eu acho. Mas ótimo, a gente vai adiantando. Então, a gente vai hoje falando tranquilamente. Dia 6 a gente fala mais dos conceitos fundamentais. Pode ser assim, então. Hoje a gente vai adiantar a coisa das apresentação do curso e das regras de distribuição dos seminários. Tá? Então, a gente tem, cada dia a gente vai ter um texto. Tá? Aqui a gente tem o texto Conceitos Fundamentais da Antropologia, na próxima semana. E aí vocês clicam aqui, tem um link que vai dar acesso para vocês ao texto. Isso aqui foi uma coisa que uma aluna fez e foi muito legal, um aluno que fez para mim isso. Tá? E aí, cada dia a gente vai ter. Então, deixa eu apresentar o programa. Tá? Então, no primeiro dia, hoje a gente vai só fazer a apresentação do programa, então. Na semana que vem, a gente vai trabalhar os conceitos fundamentais de antropologia. Se vocês quiserem, vocês já podem pegar na pasta, tá? E aí vocês já podem ler antes o texto, tá? A leitura prévia, ela não é obrigatória, tá?
eu sei que vocês têm muitas atividades, nem sempre tem tempo para ler tudo e tal. Eu não estou exigindo que vocês leiam todos os textos. Agora, é aconselhável, né? O ideal é você, se você puder vir à aula, se vocês puderem vir à aula com o texto lido, né? Isso enriquece muito a aula, senão acaba que a aula fica mais uma aula expositiva, né? Que eu também não me incomodo de aula expositiva, não, tá? Mas eu prefiro que vocês participem, né? E para participar é importante conhecer o texto, né? Mas também dá para participar sem conhecer o texto. Tudo é possível, tá? Então, a gente vai depois trabalhar esse texto aqui, Cultura, uma visão antropológica, que é um texto muito bacana, tá? Que vai trabalhar o conceito de cultura. O conceito de cultura, ele é central para a gente estudar antropologia. Depois a gente vai trabalhar o texto, o trabalho do antropólogo, tá? Aqui tem um erro, tá? Aqui não sincrônica, é sincrônica. E tem... não sei, acho que é porque dia 20, talvez seja feriado, não sei, porque de toda eu acho que eu botei não sincrônica mesmo, tá? Se vocês, isso aqui a gente vai negociando, tá? Mas se a gente não puder dar alguma aula sincronicamente, vocês vão ter sempre no canal a aula correspondente. Depois a gente vai ter essa disciplina aqui. Então, essa daqui a gente fala sobre a prática do antropólogo, tá? Como é que ele vai trabalhar. Depois, no quarto encontro, a gente vai trabalhar um texto que é um texto clássico do William Foote White, se chama Treinando a Observação Participante, que já é uma etnografia, né? É uma etnografia antiga, bem interessante. Depois a gente vai trabalhar esse texto Entre Pobres e Vulneráveis, que no semestre passado a gente teve a autora do texto, vamos ver se a gente consegue também. Talvez eu possa mudar também esses textos que têm autores, para a gente pegar outros autores. Eu gosto de fazer isso, que é muito legal, a gente ter a oportunidade de conhecer os autores dos textos, né? Entrada no campo, é um outro texto também muito legal, que fala da dificuldade da gente entrar no campo empírico quando a gente estava trabalhando com as crianças. E, a partir daqui, todos os textos são etnografias ligadas à educação, tá? Então, tem As Origens Emocionais da Evasão, que é uma etnografia sobre... Peraí, antes, olha, Entre Pobres e Vulneráveis é uma etnografia sobre os usos do dinheiro e as representações do que é ser pobre e não pobre no programa Bolsa Família, ex-programa Bolsa Família, né, que foi interrompido e virou o Auxílio Brasil nesse governo. Então, é um trabalho muito bacana. Depois a gente tem esse aqui, o arquivo, o plano de atividade que foi encaminhado não está com as datas atualizadas. Eu vou mandar de novo, desculpa, eu vou mandar pelo WhatsApp. As Origens Emocionais da Evasão é um etnógrafo, um antropólogo, que vai tentar entender por que estudantes de EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos, abandonam a escola, né? Quais são as razões pelas quais eles abandonam a escola. Esse daqui, Etnografia em uma Escola Chavante, a gente vai ter uma antropologia, uma etnografia sobre uma escola chavante, né? Então, como é que uma escola da prefeitura chega numa aldeia indígena e como é que essas crianças reagem ao formato da escola, né? Uma escola branca, que tem algumas regras, tem a coisa do prédio escolar, que eles queriam que fosse redondo, não pode ser redondo, pelo projeto da prefeitura. É bem interessante também. Depois a gente tem Jogos de Gênero, que é sobre o recreio de uma escola de ensino fundamental, né? Onde a gente vai estudar a questão dos meninos e meninas
quais são as... É bem legal esse texto, eu adoro esse texto especialmente. Eu gosto de todos, né, que eu escolhi. Mas esse texto, ele fala das aproximações, como é do jogo, assim, em que ponto que aquilo que para os adultos parece uma briga entre as crianças, uma coisa violenta, né? A antropóloga vai descobrir, são duas antropólogas, que elas, escutando as crianças por elas mesmas, ela percebe que aquilo não é uma briga, né? Que é uma maneira deles brincarem, de se aproximarem, essas implicações que meninos e meninas fazem entre si, sabe? E vai entendendo que coisas que seriam inaceitáveis para o ponto de vista de um adulto, né? Tipo bater bastante até forte, as crianças acham super de boa, acham faz parte dentro do jogo deles, dentro da cultura infantil, aquilo é aceitável. Então, eu acho um texto muito interessante também. Esse outro discurso sobre a indisciplina foi escrito por uma ex-aluna minha, Gabriele Dias, que é bárbaro também. Ela era, na época, minha aluna, eu orientei o TCC dela, e ela escolheu o tema, ela era inspetora de uma escola pública, aí em Angra até. E aí ela construiu o TCC dela, que vocês têm que começar a ficar ligados também nisso de TCC, né? Que em algum momento você tem um TCC, trabalho de conclusão de curso, e ela quis focar sobre os alunos indisciplinados. Então, para isso, ela entrevistou os alunos mais indisciplinados da turma e entrevistou uma aluna, não, ela entrevistou a aluna mais indisciplinada e uma aluna boazinha, né? E também pesquisou, participou de reuniões e coisas, documentos da escola, né, que tinham regras do que era considerado indisciplina, do que era considerado disciplina, e ela chega a conclusões bem interessantes. A conclusão que eu acho mais interessante desse trabalho é que vocês vão ver no texto dela, né, trechos da entrevista, a menina indisciplinada é muito mais livre e muito mais interessante do que a menina CDF, né, por exemplo. Isso chama muita atenção para a gente, é engraçado. Depois tem esse aqui sobre educação física, que o autor compara duas escolas, né, que têm propostas diferentes para a educação física. Também é interessante essa daqui. Esse daqui, os poderes mágicos da explicação, esse aqui acho que eu vou mudar, bom, enfim, mas é o trabalho do Boris, que foi uma dissertação de mestrado, que ele vai trabalhar numa escola e vai entender como é que, vai tentar entender como é que alguns professores conseguem conquistar o status de bom professor, né? Desses professores influenciadores, respeitáveis, né? Que tem uma boa fama, digamos assim, né? E aí, nesse texto aqui, ele vai falar da explicação. Pode falar, Eisa. Gente, outra que eu ia falar, não precisa pedir desculpa, nem precisa levantar a mão. Pode me interromper à vontade. Só o que eu ia falar agora, desculpa. Todos esses conteúdos a gente encontra nos textos bibliográficos que a senhora mandou. Sim, sim. E a coisa legal que esse aluno fez, semestre passado, é que basta você clicar aqui, já tem o link para a pasta. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então, tipo, na próxima aula eu já posso ler o texto que já vai estar no link. Já está tudo bem organizadinho, bem legal, tá? Aí depois, essa outra disciplina, esse outro texto, a simetria na relação entre família e escola, é bem bacana também, é sobre ele vai pegar as reuniões as relações entre escola e família. Então, tem reunião, tem a caderneta, né, os informes que passam. Se os professores não recebem e-mail da sua aula, Brenda, manda para mim, então, seu e-mail. Escreve para mim aqui no chat
tá? Que aí eu mando para você. E aí, deixa eu ver assim. Ah, sim. Então é bem interessante que eles vão vendo que a família é muito tímida, sabe? De fazer reclamações, os pais, em geral, se sentem inferiores, sabe? São pais com pouca escolaridade. Pois é, já vi, Lívia, eu mandei errado. Tá bom. Eu vou pegar o da Brenda aqui. Deixa eu pegar o da Brenda logo, antes que eu me atrapalhe. Aí eu já mando para vocês tudo organizadinho. Eu acho muito importante a gente ter a coisa organizada. Peraí. Alunos de antropologia. Por que será que a Brenda. Será que. Deixa eu ver aqui. Brenda Lopes. Eu tenho Brenda Lopes e Duf. Será que você está vendo esse, Brenda? Eu mandei para o Brenda Lopes e Duf. É esse mesmo. Que estranho. Não sei o que aconteceu. Vou dar uma olhada lá. Mas na minha listinha estava seu nome, Brenda. Bom, depois eu vejo isso, tá? Depois a gente tem esse Viver, Cuidar e Esperar. Viver, Cuidar e Esperar, que é da Juliane Basso, que fala sobre a questão é uma experiência com texto etnográfico mais ousado ainda, que fica totalmente literário, que é muito bacana, parece um conto, né? Um conto literário, parece literatura pura, mas que problematiza a questão da mulher que sempre cuida de todo mundo e que de repente fica doente e passa a ter que ser cuidada, tá? E aí a gente termina. Ok. Aí, aqui eu digo, olha, ambientes virtuais, grupo do WhatsApp, para comunicação e acompanhamento das atividades, o WhatsApp pessoal para atendimento individual em horário comercial. Isso aqui, assim, a gente pede, mas também não fico ofendidíssima se alguém me ligar de noite, desesperado. Aí o que pode acontecer é que eu posso responder ou não, né? No horário comercial, mais fácil eu responder, mas, enfim, a gente tem essa possibilidade. E, gente, olha só, eu não estou aí presencialmente, mas isso é importante eu dizer para vocês, eu sou muito disponível, tá? E acho importante. Então, se eu tivesse aí, o que acontece? Às vezes vem um aluno, encontra no corredor, fala, tem uma dúvida, fala, professora, eu queria falar com você, porque eu estou com dúvida nisso, estou insegura naquilo outro, eu gostei dessa aula, não gostei daquilo, tenho dificuldade de ler, tenho dificuldade de escrever, essas coisas todas. Quiser conversar pessoalmente comigo, a gente pode fazer isso, é só escrever pelo WhatsApp pessoal e a gente, inclusive, pode combinar de conversar, ou com voz, ou se tiver pouca internet, a gente faz por voz, se tiver com vontade de falar com videoconferência, a gente faz videoconferência, tá? Isso eu acho bem legal da gente manter. Vocês estão no segundo período, estão começando ainda a universidade. Semestre passado foi o primeiro ano de vocês, né? Foi a entrada de vocês, primeiro período, ainda de forma remota. Eu sei que isso não está sendo fácil para vocês, né? Imagino, a gente entra na universidade querendo encontrar a vida universitária, encontrar os amigos, deve ter sido muito frustrante para vocês, né? Então, a gente, pelo menos, pode manter esse contato. Isso aqui é importante, o correio eletrônico institucional. Não quero que ninguém use o meu outro e-mail, que acho que vocês nem têm, então, pronto, é esse aqui, só vou responder por esse e-mail, tá? Mas, pelo que eu estou entendendo, eu vou tentar entender, então, o Google Classroom, e aí eu acho que o sistema de enviar o trabalho é pelo Google Classroom, né? Eu vou entender isso. Se alguém puder me ajudar, eu aceito.
Google Meet para os encontros sincrônicos, Google Drive para disponibilizar a bibliografia, que pode ser o Classroom, se eu conseguir me entender com ele. Professora, eu botei o link lá do grupo do WhatsApp que a senhora pediu, depois não esquece de entrar. Já vi. Obrigada, Isa. Atenção, todas as aulas ficarão disponíveis na playlist Antropologia e Educação, 2022-1, no canal da Déia Pavão do YouTube. Está aqui o link, tá? Sim. Avaliação formativa. Desenvolver 3... Isso aqui agora, prestem bem atenção. Vamos falar da avaliação, tá? Até agora, a gente vai ter encontros para falar sobre textos que eu aconselho muito vocês a lerem antes da aula, mas se não conseguirem ler, eu até faço a estratégia de ler junto com vocês, tá? Isso não é vergonha. Eu acho que, assim, no segundo período, a gente ainda está aprendendo a ler trabalhos acadêmicos, não é fácil, eu entendo essa dificuldade, e justamente por entender essa dificuldade, eu uso essa estratégia de ler junto com vocês, né? Então, normalmente não dá tempo da gente ler um texto inteiro juntos, e aí eu leio uma parte e depois vocês leem o resto sozinhos, tá? Então, vocês têm que desenvolver 3 das questões abaixo nas datas indicadas. Isso é muito importante, tá? Tem as datas certas para responder. Pode-se fazer quantas questões quiser, desde que seja entregue na data indicada, tá? A nota final será a média entre as 3 melhores notas. Atenção! É obrigatório citar e comentar ao menos 3 trechos de pelo menos um dos textos da bibliografia em cada questão. Calma que eu vou voltar aqui, tá? Se exige o uso das regras de escrita acadêmica, o texto deve ter aproximadamente uma lauda. Isso aqui é mentira, tá? Ninguém consegue que seja tão pouquinho. O que eu quero dizer é que eu não quero que vocês escrevam quilômetros de textos, tá? Mas também não pode ser menos do que uma aula, menos do que uma lauda, tá? O texto deve ter, vamos botar assim, no mínimo, mas aí eu ponho no mínimo, é melhor aproximadamente mesmo, é melhor, tá? Não pode ser menos do que uma lauda, não pode ser mais do que 3 laudas, digamos assim, tá? Mas é claro que também tem flexibilidade em relação a isso. Ih, gente, aqui eu não mudei nada. Que horror. Eu tenho que mudar isso aqui, desculpa, mas eu vou arrumar isso hoje e mando para vocês. Isso aqui eu vou ter que mudar. Bom, isso aqui foram as... eu vou mudar isso aqui. Está errado isso aqui, tá? Eu pensei que eu tivesse feito, não fiz. Mas não tem problema. Vamos imaginar aqui, olha, em relação ao texto 2. Então, como é que acontece? Você tem uma aula, por exemplo. A aula do dia 13/4, a aula 2, tá? A aula 2 tem esse texto aqui que a gente vai chamar de texto 2, porque é da aula 2, tá bom? Cultura, uma visão antropológica. Quem escolher a pergunta referente ao texto 2 vai ter uma semana para entregar a resposta. Qual que é a ideia que eu tenho, a ideia pedagógica que está por trás dessa forma de avaliar? O ideal dos ideais, o mundo ideal, que não é o mundo real, né? É aquele que a gente tem como meta vir a ser assim. Então, se vocês conseguirem 50% fazer o mundo ideal, ótimo. Se conseguir 100%, melhor. Mas se conseguir 25%, também está ok. A gente está aprendendo, tá? Então, como é que é? O ideal é, até o dia 12 de abril,
a gente ter lido o texto Cultura, uma visão antropológica. Aí você vem para a aula no dia 13 de abril com o texto lido, tá? E com observações, com dúvidas, por exemplo, com perguntas, até de vocabulário, de conceito. Professora, eu não entendo isso. Quando falam isso, já escutei, né, os outros professores falando, empiria. Empiria é o que exatamente? Eu tenho um pouco de dúvida disso. Gente, pelo amor de Deus, perguntem as coisas. A gente não aprende nada se não perguntar, tá? É importante sair perguntando mesmo. E coisas até que vocês achem que são muito banais, não são. Eu, por exemplo, como aluna, sou super perguntadeira e acontece muito comigo o seguinte, quando eu sou aluna. Eu vou nas aulas, pergunto um monte de bobagem, de coisas que são aparentemente bobas, porque todo mundo fala com muita fluência aquilo, e acontece com muita frequência depois dos meus colegas falarem assim no intervalo, ai, André, que bom que você perguntou, eu estava com vergonha, porque, nossa, isso parece uma coisa tão básica, mas eu também não entendia, e, poxa, foi bom você ter perguntado, entendeu? Então, pergunta, não tenha medo de ser ridículo, não. Pode perguntar à vontade, a gente está aqui para aprender, tá? O que a gente vai fazer no dia 13 de abril? A gente vai estudar o texto juntos, tá? Isso seria ideal, você lê antes e a gente no dia vai explorar esse texto. Eu brinco assim que o texto é como uma floresta, né? Um parque. Imagina uma situação, imagina um shopping, por exemplo, que é uma coisa mais próxima talvez de vocês. Sei lá, um shopping, por exemplo, um shopping. Você vai a primeira vez num shopping, você não sabe se localizar, você não sabe onde é que é a praça de alimentação, você não sabe onde é a loja que você gosta, você não sabe bem onde é que é a saída, não sabe bem... Você está, assim, se ambientando, né? A primeira lida de um texto é mais ou menos assim, é como uma primeira visitação, né, a um espaço. Pode ser, por exemplo, uma praia, né, um mar, né? Eu gosto muito de nadar no mar. Então, assim, quando você frequenta muito uma praia, você conhece as correntes do mar, aqui tem corrente, aqui não tem, nesse horário a maré sobe, nesse horário a maré desce, você entende como o mar se comporta, mas para isso você precisa visitar esse mar várias vezes, tá? A leitura de um texto é mais ou menos assim também, né? Tem romances que eu já li várias vezes. E cada vez que eu leio, eu encontro uma nuance, eu encontro uma esquina que eu não tinha reparado antes, eu encontro um sombreado, um sol, um perigo também, porque tem perigos, né? Encontro uma corrente de mar ali interessante, sabe? Então, o bacana desse dia, né, que a gente se agendou para conversar sobre esse texto, quanto mais gente tiver lido o texto, mais interessante fica, porque senão vocês vão ficar só com a minha visão do texto, né? E é claro, isso acontece mesmo eu sendo professora, é muito interessante porque cada um chama, bota luz num pedaço do texto. Professora, achei esse trecho aqui tão interessante. Aí a gente vai, por que você achou interessante? Não, porque eu pensei isso, pensei aquilo. Não, que legal. E aí, assim, a nossa leitura individual, ela se amplia com as leituras dos colegas, né? Ou pelo menos com a leitura da professora. Normalmente acaba que acontece um pouco isso. Infelizmente, eu animo vocês a lerem, tá? Porque mesmo sendo... E é engraçado isso acontece muito, com muita frequência. Até por vocês serem iniciantes, é comum vocês terem um olhar muito diferente do texto, e trazerem coisas que às vezes eu não tinha passado por cima, né? Então, enriquece muito se vocês conseguirem fazer isso. Aí, nesse dia, então, a gente vai fazer a discussão desse texto, tá? Dos conceitos fundamentais dele, vai tirar dúvida. É um texto mais teórico, esse texto, apesar de também ter trechos práticos de uma etnografia que o autor faz na região com os esquimós, né? Então é bem interessante, assim, original, né?
a gente não sabe como os esquimós vivem, então ele fala um pouco disso, tal, fala de outras coisas. E aí, depois, no dia 13, vocês vão ficar com aquela experiência de ter discutido o texto. Eu estou falando o que é o mundo ideal, tá? Assim, o estudante top, top. Eu não consigo ser top, top o tempo inteiro, mas quem conseguir, mas pelo menos a gente tem aquela meta, assim, o que seria esperável. De preferência, no próprio dia 13, entendeu? A pessoa lê a pergunta e começar a fazer um esboço desse desenvolvimento da resposta. Tá? Então, vamos dar esse exemplo aqui. Aí vocês têm que entregar no dia 20 de abril. Então, vamos botar aqui, olha. 20 de abril. Eu vou dar essa explicação, depois eu abro para vocês perguntarem. Então, no dia 20 de abril, é o último dia. Se quiser entregar no dia 14 de abril, pode. Não pode entregar antes da discussão. Tá? Por quê? Porque eu quero que a leitura de vocês, caso vocês tenham feito a leitura prévia do texto, tenha a possibilidade de ser enriquecida pela minha leitura, que sou uma leitora mais experiente do que vocês nessa disciplina, né? E pelos olhares dos colegas. Né? Eu acho que isso enriquece a leitura da gente. E aí vocês vão ter todos os dias da semana para devolver esse trabalho. Oi, Lívia, que bom ver uma carinha. Tudo bom? Acho que ela estava sem querer, mas eu gosto de ver vocês de vez em quando. Então, olha só, a pergunta é, para vocês entenderem como é que funcionam as perguntas. O conceito de cultura foi sendo construído ao longo da história da antropologia. Tá? Quais foram as principais rupturas? Aí você fala, peraí, pô, caramba, não entendi nada, né? Então, existe o conceito de cultura, só que ele não nasceu pronto e pronto. Ele foi se transformando. Cada vez que ele era uma coisa e se transforma em outra, houve uma ruptura, né? Houve um antes e um depois. Como é que ele era antes, como é que ele passou a ser? Tá? Aí a pergunta recai justamente sobre isso, né? Qual foi a mudança? Não, aqui ele mudou, tá? Dê um exemplo de determinadas práticas culturais para um determinado grupo que te pareça muito estranho de compreender, tá? A partir desse conceito de cultura, tá? Agora, então vocês vão ter uma semana para responder essa questão, para desenvolver esse texto. É um texto que vocês vão fazer. Imaginem mais ou menos uma redação de Enem, tá? Só que essa redação de Enem já está exigindo o quê? O uso das regras da escrita acadêmica. Aí vocês vão falar, ai, professora, não sei isso, não sei escrever com regras de escrita acadêmica, não faz mal, a gente vai aprender, tá? Mas vocês têm que ir aprendendo isso. E tem uma notícia muito boa. O que acontece? Eu trabalho da seguinte forma. Digamos que a pessoa me entrega o texto. Ei, Pablo, que bom te ver. Digamos que o Pablo me entrega o texto no dia 20 de abril. Tá? Ele responde essa questão. Ele me faz uma meia lauda, né, com texto muito fraco. Não responde direito. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Pablo assim, pô, Pablo, tá ruimzão isso aí, não tá bom não. Tá? Faz assim, 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 assim. Eu vou orientar o Pablo. E o Pablo tem quantas vezes ele quiser refazer a questão, ele pode refazer até ficar nota 10. Tá? Então, ele vai refazer. Aí, ó, primeiro eu nem dei nota, porque estava abaixo da crítica. Estava horrível o trabalho do Pablo, por exemplo. Né? Aí o Pablo mandou de novo. Aí eu falei, Pablo, olha, está nota 6. Para melhorar, você tem que fazer citações na forma acadêmica, tem que melhorar a forma, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Você não entendeu ainda o conceito de cultura, dá uma relida no texto, não sei o quê. Aí ele refaz, manda de novo. Olha, Pablo, está nota 8 agora. De conteúdo tá bom, mas a forma, se você melhorar isso aqui, esse aqui vira 10. Aí ele, pô, que saco, não acredito, essa professora
Aí, mas ele se anima, ou não se anima e fala assim, não, sabe o que mais? Para mim, 8 tá legal, essa matéria é meio chata, não gosto dessa matéria. Não tem problema nenhum isso, tá? Porque não é possível que vocês gostem igualmente de todas as disciplinas de um semestre. Não é possível, né? É normal a pessoa gostar mais de uma do que de outra, né? E aí vocês vão se dedicar mais àquelas que vocês gostam mais. Eu acho super razoável, né? Mas aí não vai tirar 10 em todas as disciplinas também, né? Não, para mim deu 8, tá ótimo. Para mim, 6 tá ótimo. Tem gente que fala, não, eu já tirei um 6, tá ótimo. Tem mais o que fazer, entendeu? Só quero passar mesmo. Ok, também. Eu estou fazendo faculdade só para ter um ensino superior, porque meu pai me obrigou, sei lá o quê, sei lá, cada um tem uma história, né? Mas essa é a ideia, tá? Então, assim, aos pouquinhos, ei, Ana, oi. Tem um vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Que uma monitora do semestre passado, que foi esse semestre a gente está sem monitoria, mas ela foi minha monitora de OEB, e ela fez eu tenho também isso escrito, eu vou achar para vocês, umas regrinhas mínimas do que tem que ter um texto acadêmico, tá? Então, assim, espaçamento das linhas, vocês conhecem essas coisas, mais ou menos? Mais ou menos. Gente, vocês estão no segundo período. Se vocês conhecessem tudo isso, eu vou ficar me sentindo ofendida. Eu falei, caraca, como eles podem ser tão mais inteligentes do que eu era quando eu estava no segundo período? Eu não sabia de Tô me nada. sentindo humilhada aqui no sexto período. Pois é, você está humilhada no seu... Pois é, mas sabe o que acontece? É que ninguém cobra isso. Aí vão cobrar de vocês na hora do TCC. Aí diz assim, meu Deus, absurdo, os alunos não sabem escrever. Aí eu falo, gente, mas alguém ensinou eles ao longo do curso? Não, né? Então, como é que vai ser? E como é que a gente aprende a escrever? Reescrevendo. Escrevendo, escrever é igual andar de bicicleta, entendeu? Tem que andar. No começo, vocês vão andar com rodinha. Eu vou segurar a mãozinha de vocês, entendeu? E vai ter uma hora que eu vou falar, tira a rodinha, entendeu? E aí vocês vão tomar estabaque. Vão tomar estabaque mesmo, entendeu? Vão ralar joelho. Não tem outro jeito, não tem como aprender a andar de bicicleta ou a escrever sem ralar joelho. Não tem como, tá? O que a gente faz para não ralar joelho? A gente rouba, tá? Estou falando da gente porque eu também já fiz isso. O que é roubar? Pegar um texto pronto na internet, entendeu? Assim, a garantia de que vai dar certo, entendeu? Não, comigo não funciona, eu vou logo falando. Não funciona porque eu estou muito mais interessada no processo do que no resultado final. Entendeu? Então, quando eu vejo um texto assim, todo formatado, todo certinho, já de cara, eu falo, ei, isso aqui está estranho. Aí eu busco na internet e hoje é a coisa mais fácil de acontecer a gente encontrar, tá? A não ser que a pessoa seja assim, super profissional e pegue textos que eu não posso pegar na internet, ou peça para o primo, sei lá o quê, para a vizinha. Mas aí também eu não sou polícia, eu não vou ficar investigando isso. Quem quiser fazer isso, perdeu a oportunidade de. Enfim, tá? Então eu vou buscar, mas sem ser polícia. Agora, eu aconselho vocês a encararem isso, né? Nos tempos vagos, eu estudo psicanálise, adoro estudar. E aí, quando eu comecei a estudar psicanálise, há uns 7 anos atrás, eu ficava super perdida, porque era uma opção de conceitos novos, né? Dificílimos, os textos super difíceis, vários conceitos, eu não entendia nada daquilo. Como é que é? Objeto A, desejo, demanda, necessidade. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Significante mestre. Eu ficava perdida, era todo um vocabulário que eu não conhecia. E ficava muito angustiada. E uma vez uma professora, psicanalista há muitos anos, falou assim, eu falei, mas eu não sei, eu não consigo acompanhar vocês porque eu não conheço as palavras, sabe? Não conheço o vocabulário. Eu tinha que ter uma aula anterior com vocabulário, eu não consigo acompanhar. Aí ela falou um negócio muito, muito legal, assim, tem muito a ver com a psicanálise, né? Ela falou assim, Andréia, sustenta o não saber.
Isso é bonito pra caramba. Sustenta ou não saber. Aguenta, entendeu? Não sei. É importante a gente não saber. Porque a gente só vai vir a saber se a gente souber que não sabe, entendeu? Então, sei lá, imagina isso como uma prática cultural, por exemplo, como fumar, né? Ou como beber, por exemplo. O beber é um bom exemplo. Acho que todo mundo aqui já bebeu, já tomou um porre, alguma coisa parecida. Talvez alguém não, mas, enfim, sei lá. A gente aprende a beber, né? A gente aprende a beber. É muito comum, eu com 15 anos tomei um porre na casa de uns primos que eram mais velhos do que eu. Fiquei morrendo de vergonha e apaguei no banheiro. E as pessoas tiveram que esmurrar e arrombar a porta porque eu estava desmaiada dentro do banheiro. Isso acontece por quê? Porque a pessoa não sabe beber, né? Não sabe misturar, são regras básicas, você não pode misturar tudo, não pode beber sem comer, não pode beber sem beber água junto, né? Como é que a gente aprende isso? Aprende pagando mico, né? Fazendo errado. É isso aí. E outros exemplos tem, né? Fumar, você tosse, né? Não traga, não sabe tragar. Tem jeito, tá? Então, não espero primeiros trabalhos excelentes, não espero isso, tá? Mas o que eu quero? Eu quero trabalhos honestos, tá? Eu quero ver exatamente em que nível vocês estão, para aí eu poder ajudar vocês, porque eu não posso ajudar vocês se vocês não me mostram exatamente qual é o nível de dificuldade que vocês têm, tá? Então, vamos fazer esse pacto aqui com os outros professores, se vocês quiserem mentir, se eles querem a resposta certa logo de cara, o texto lindo, aí vocês mentem à vontade, botam capinha, outra coisa, a gente não faz capinha para os meus trabalhos, não nada disso. É trabalho simples, só quero saber o nome de vocês e a pergunta, tá? Quero que vocês coloquem a pergunta para eu me localizar. O resto não precisa. Então, assim, vamos falar um pouquinho das coisas práticas da escrita acadêmica. A gente espera que o texto seja justificado. O que é texto justificado? Olha aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Isso aqui não aumenta. Tá vendo aqui onde está essa setinha? Tá? Aqui a gente pode formatar assim, tudo de um lado. Quer ver? Olha, peraí, deixa eu ver aqui. Olha, aqui está assim. Se eu puser assim, ó, aqui, está justificado. O que aconteceu no justificado? Você tem essa margem direita toda retinha, tá vendo, alinhada, e a margem esquerda alinhadinha também. Parece que não, mas isso daqui é uma estética, entendeu? É que nem você assim, você quer ser emo, aí você tem que botar aquele cabelo assim, a pessoa já olha e fala, pô, o cara é que nem eu, entendeu? Então, no mundo acadêmico é a mesma coisa. Por incrível que pareça, se a pessoa apresenta um texto assim, ou um texto assim, por exemplo, centralizado, você reconhece que aquilo, que o cara não está por fora da onda acadêmica. Isso aqui está errado, entendeu? Então, tem que ser justificado, que é assim, tem que ser, de preferência, a letra pode ser, até letra significa coisas, pode ser Times New Roman, tá? Ou a Arial. Uma dessas duas, de preferência, tá? Dizem que, meu marido que é editor, que a Times New Roman foi uma letra inventada para economizar espaço, sabe? Ela é feita de tal forma que ela economiza espaço. Além disso, vocês vão vir aqui, olha, no parágrafo, estão vendo aqui? Vocês vão abrir aqui, eu estou no Word, né? E vão fazer espaçamento entre linhas, 1,5. Aí vocês vão ver, olha, que o texto respira. Estão vendo? O texto é uma coisa viva, que nem uma floresta. Ele respira aqui, olha, tem espaço, é agradável de ler. Vocês estão escrevendo para alguém que vai ler o texto de vocês de verdade. Talvez seja a primeira experiência na vida de muitos de vocês. Eu sei disso porque eu estudo isso.
Infelizmente, a maior parte dos professores, até por conta de políticas da Organização da Educação Brasileira, que é o que a gente vai ver amanhã, né, não tem tempo de dar retorno para os alunos, tá? Durante a educação básica. Então, o que acontece? A gente escreve para as paredes, porque ninguém lê o que a gente escreve, ninguém devolve o texto da gente com uma anotação, dizendo, poxa, melhora essa frase, aqui você pode usar tal coisa. Ninguém dá retorno para a gente, a maioria. Quem teve um professor que deu retorno teve sorte, mas não é comum, tá? Então, eu vou dar esse retorno para vocês. Eu gosto de fazer esse trabalho, fiz isso a vida inteira, vou fazer isso com vocês. Professora, uma Isso. dúvida. Ali nas datas, a senhora colocou 17/11, 24/11, mas o período se encerra em julho, não é? Não, tá tudo errado. Isso aqui foi Ah, do período tá. passado, tá? Eu vou arrumar para vocês, tá bom? Então, eu vou arrumar bem direitinho. Inclusive, vou mudar algumas. Eu já estava refazendo as perguntas, mas eu não tinha passado para esse documento ainda, tá? Então, vocês têm que fazer isso em relação à forma, tá? Basicamente é isso. Aí tem aquela coisa enjoadíssima, que é a citação. Tem que aprender a fazer, tá? Então, vocês vão desenvolver essa pergunta como se fosse um texto do Enem, uma redação do Enem, só que dentro desse formato, e tem mais uma exigência nova. Vocês vão ter que fazer 3 citações do texto. Qual o texto? Cultura, como é que chama? Cultura, uma visão antropológica, tá? Aí vocês vão pegar esse texto, eu vou pegar ele aqui para vocês verem, quer ver? Cultura, uma visão antropológica. Ah, não, vou pegar um texto que já está rasurado para ser mais legal. Textos rasurados. Ué. Ah, tá. Gente, não consigo tirar isso daqui. Cultura, uma visão antropológica. Aqui. Agora tem que tirar isso aqui para a apresentação e botar outra apresentação, né? Eu acho que isso aqui deve dar para fazer de outro jeito, mas não sei. Ó, aí o texto, tá? Esse texto que vai ser o primeiro artigo científico que a gente vai ler, tá? Do Sidney Mintz, tá bom? Então, a gente está aqui, traduzido por fulaninho, tal. Aqui tem o resumo, o texto acadêmico tem essa estrutura, tem as palavras-chave, né? Depois, às vezes, tem um resumo em outras línguas, pá. Aí, por exemplo, aqui ele está todo marcadinho, tá? Eu vou lendo e vou marcando. Isso é importante que eu queria conversar com vocês. Vocês leem onde? A maioria de vocês lê no celular? Lê no celular, não. Ai, que bom, Pablo, você não lê no celular, Eu mas... costumo ler no... Eu me formei no ensino médio também no EAD, né? Aí eu fui familiarizado com essa parada de ficar estudando pelo notebook, que tinha material, tipo, das apostilas, né? Mas alguns professores passavam um texto pra gente ficar lendo e era sempre pelo notebook. Pelo telefone é muito pequeno. É muito pequeno, mas assim, também rola, né? Não vou demonizar, não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está em plena revolução tecnológica, né? A escrita é uma ferramenta tecnológica que, ao longo da humanidade, ela já mudou muito, né?
Então, antigamente a gente escrevia em tábuas de argila, né? Eu tenho até aqui uma, quer ver? Vou mostrar para vocês. Então, eu aderi completamente à leitura, quase não leio, vocês estão vendo que eu tenho um monte de livro, mas atualmente eu não compro mais livro. Só compro livro quando não tem opção. Eu baixo os livros, acho muito mais democrático, inclusive. Ou compro. Olha só isso aqui, olha que legal. Ah, não dá para ver, né? Tá dando? Coloca assim contra a luz que dá para ver. Isso. Olha que legal. Isso aqui é o que eles fazem para. Isso aqui veio do Irã. É uma reprodução de uma coisa verdadeira, né? Que é escrita cuneiforme, que é essa escritinha. Então, as pessoas escreviam assim. E houve uma época que na sala de aula, tá? Museus de educação, é muito legal. Tinha uns quadros, sabe quadro negro, que na verdade é verde, que tem aquela coisa verdinha? Cada criança tinha uma tabelinha daquelas, sabe, com giz, aí fazia conta, escrevia, fazia o dever, apagava, fazia conta, escrevia o dever, apagava, sabe? Então, as coisas vão mudando com o tempo, né? A gente não tinha escrita em papel. Depois que a gente passou a ter escrita em papel, já teve escrita isso aqui em pedra, sabe? Se escrevia, chama pizarra, né? Que eu escrevia aqui, ó, fazendo assim, eu escrevia. Então, os suportes da escrita, eles foram mudando com o tempo. E aí, até que se inventou o papel, o papiro, né, que foi contribuição dos egípcios, foi bem legal, melhorou muito, porque já pensou você ter os 10 mandamentos, a Bíblia em pedra? Caraca, né? Complicado, né? Você lê a Bíblia, quantas pedras você tem que imagina uma biblioteca toda assim. E tinha, né? Então, o papel facilitou. Aí você tinha o papel enrolado, que era o papiro. Depois fizeram um livro em códex, ficou mais fácil da gente achar as coisas. E agora, gente, a gente tem escrita eletrônica, que é um barato. É uma coisa maravilhosa, sabe? Eu tenho o tablet, que eu acho uma maravilha, é baratíssimo, tá? Um tablet, hoje em dia, dessas versões baratas, está custando, acho que R$ 300 no máximo, menos do que isso. Mas ele tem algumas limitações, parece que ele não lê PDF. Eu uso ele mais para ler literatura. Eu faço assim, eu leio mais literatura aqui, até porque eu não gosto muito de misturar as coisas. Mas eu ando sempre com esse negocinho na bolsa. Então, é uma maravilha. Eu estou atrasada, estou num lugar esperando, eu abro, aí eu estou lendo um livro, ou leio um poema curtinho, entendeu? Eu vou me distraindo assim. E tenho o meu tablet, que eu acho que é uma coisa que vocês deveriam investir, que é isso aqui. Eu comprei esse por R$ 1.000 e poucos. Dividi em 12 vezes sem juros nas lojas americanas. Depois eu posso até falar qual é o modelo aqui. É um modelo baratinho. Que para estudar, para jogar jogo, para essas coisas, é ruim, né? Mas para estudar é super bom, né? E aí você ainda pode botar um cartãozinho para ampliar a memória. E é muito importante que vocês tenham o material de vocês organizado digitalmente também. Hoje em dia, a gente tem biblioteca digital, né? Então, esse material, vocês têm que ter uma regra, uma ordenação, né, para vocês acharem as coisas. Por exemplo, esse texto aqui está todo sublinhado, então você ter
ferramentas para poder sublinhar e salvar o texto sublinhadinho. Você ter outra coisa importante também, você salvar os textos já com o nome do autor e o texto e o nome do texto depois. Tem várias regras assim que depois, gente, se vocês organizarem isso tudo desde o começo, vai ser muito mais fácil para vocês, tá? Então, o que vai fazer? Vocês estão lendo, estão fazendo a redação de vocês, só que a professora, caceta que saco, mandou fazer 3 citações. Aí eu vou dizer aqui, olha, Boas viu a cultura... gostei dessa citação aqui. Boas viu a cultura como um traço distintivo da humanidade. Ele resistiu a vários exercícios classificatórios que procuraram estabelecer hierarquias entre as culturas. Ele lembrava aos antropólogos que sua tarefa primordial era registrar cuidadosamente as informações etnográficas específicas sobre o maior número possível de sociedades disciplinares. Eu achei que esse parágrafo aqui do autor me ajuda a desenrolar o meu argumento. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse texto entre aspas. Aí tem umas regrinhas que eu vou ensinar para vocês, que é o seguinte, que é bem fácil. Se você for citar um trecho, tá, que tem menos do que 3 linhas, você bota ele. Então, de acordo com fulano de tal, 2 pontos, né? Abre aspas. Por exemplo, Boas viu a cultura. De acordo com Boas, aí eu cortaria aqui. De acordo com Boas, aí você bota entre parênteses o ano. Qual é o ano? O ano é... Não 2009? Onde é que você viu 2009? Não. Não sei. Sim, 2009. Recebido e aprovado por colocar em julho de 2009, exatamente, tá? Aí você vai botar Boas, segundo Boas, entre parênteses, 2009, tá? Aí você não vai botar o viu, né? Porque não combina com o seu texto. Assim, segundo Boas, aí você vai direto, abre aspas. A cultura é vista, abre aspas, como um traço distintivo da humanidade. Você só vai pegar o como um traço distintivo da humanidade. Por exemplo, tá? Aí você fecha aspas, você vai botar Boas, 2009, 2 pontos, 226, que é o número da página, para indicar de onde você tirou aquilo. Entenderam? Mais ou menos? Mas olha só, não se preocupa, mas não se preocupa muito, não, porque vocês vão fazer errado mesmo. Não tem chance de vocês fazerem muito certo, não. Aí, o que vai acontecer? Eu vou lendo e vou explicando como é que faz a cada caso. Eu estou hoje falando assim em geral, mas não precisa, tipo, ela já explicou, tem que acertar. Não, eu já expliquei, vocês vão continuar errando assim mesmo, porque vocês não sabem ainda fumar nem beber, entendeu? Vocês vão fazer tudo errado, não tem problema. Se eu quiser fazer uma citação mais longa, por exemplo, se eu acho que é importante esse parágrafo inteiro, eu vou dizer, segundo Boas, 2 pontos. Aí eu vou pular a linha, tá? E vou fazer essa citação inteirinha, aí eu não preciso usar aspas, mas eu diminuo a letra. Normalmente a gente usa a letra corpo 12, aí vou botar corpo 11 e vou fazer o texto simples, o espaço entre linhas simples, para dar uma diferença. O que eu quero com isso? Essas coisas não são... Essas regras são arbitrárias, tá? Elas são tão arbitrárias que elas variam de revista científica para revista científica. Então, por isso, eu acho uma bobagem a gente ficar decorando as regras da ABNT, por exemplo. Não percam tempo com isso. Eu acho, pelo menos, não vale a pena. Eu não sei, tá? O que eu faço? Eu vou escrever um artigo para uma revista. Ela vai me falar as regras. Ela vai me dizer, eu quero que a letra seja Arial, número 12, com espaçamento não sei das quantas. Aí eu me adapto às regras que eles mandaram.
Entendeu? Isso que vocês têm que fazer também. Tá bom? Agora, o que vocês têm que... Por que eu quero que vocês... Isso é importantíssimo. Por que eu quero... Por que eu estou pedindo que vocês façam 3 citações? Para vocês sentirem, tá? Terem um contraste entre o que é texto autoral de vocês, o que é vocês pensando e o que é o autor escrevendo. Tá? Para vocês, aos pouquinhos, abandonarem as rodinhas da bicicleta. O que é a rodinha da bicicleta? É a gente copiar o texto do outro ou fazer uma coisa chamada paráfrase, que é o quê? Ao invés de falar assim, Boas viu a cultura como um traço distintivo da humanidade, escrevo assim, segundo Boas, a cultura é um traço da humanidade que se distingue. Entendeu? Todo mundo sabe como é que é esse truque, né? Aí você muda as coisas um pouquinho de lugar, aí diz, não, estou escrevendo com minhas próprias palavras. Ah, gente, isso é enganação, né? É treta. Né? Não Copia, só não faz igual. Copia, mas não faz igual. Então, assim, eu quero no mesmo texto uma parte que é sua e uma parte... Então, quer copiar? Pode copiar, mas diz que está copiando. Entendeu? E para a gente sentir, para vocês sentirem a diferença. Então, como é que vocês... Quando tem uma citação, a citação ela vai ter que dialogar, a gente usa essa expressão, né? Dialogar significa ela vai ter que ter uma comunicação com o argumento que você estava desenrolando no parágrafo anterior. Entendeu? Ou no parágrafo posterior, você vai comentar, nossa, tá vendo? Segundo a citação do fulano, a gente pode ver que isso assim, mas ele discorda do outro autor, porque tatati. Aí vocês vão desenrolando assim. Tá? Vão tropeçar, não tem problema nenhum. Não tem problema. Tá? Não se importem com isso, podem errar à vontade. Aí, deixa eu ver. Eu posso voltar para o meu outro texto? Não, posso. Tem um menino com uma cara de assustado aí. Tem sim. É o Pablo. A Ana também está com uma cara de apavorada. Coitadinhos. Gente, professora, tá... Vamos que vamos. Tá assustador. Não, eu sou facinha. Juro por Deus. Eu professora, posso fazer uma pergunta? 2 até 3, pode. 4 não. Não, é sobre a matéria em si, não. É porque alguns voltaram presencial. A senhora não quis voltar? Ou... Não quis. Entendi. Não quis. Aí eu tinha desculpa porque eu sou hipertensa, aí resolvi. Estou adorando ficar na minha casinha. Era só essa dúvida mesmo, porque alguns professores decidiram não voltar. Aí eu não, isso aconteceu porque as regras da UF permitiam isso, né? Porque tem pessoas que são mais vulneráveis, né? Eu confesso a vocês que eu não acho que eu não estou com medo a essa altura do campeonato de Covid exatamente, não. Eu acho que tá de boa, mas eu fico cansada de ir para Andra, sabe? Eu fico realmente cansada, acho que o meu tempo rende mais, acho que eu estudo mais, acho que eu trabalho melhor. Enfim, aí eu pude ficar mais um semestre em casa, eu falei, vou aproveitar, né? Então, vamos lá. Então, agora dúvidas, tá? Então, vamos voltar aqui, olha. Desenvolver 3 das questões abaixo nas datas indicadas. Então, no dia 21, tá? A Ana me entrega o texto dessa resposta aqui. Não vale mais. Não vale. A não ser que ela fale, ai, professora, eu perdi a internet ontem. Aí a professora acaba deixando, tá? Mas no dia 22 já não pode. Tá? Por que não pode? Porque o que acontece? Eu conheço vocês, né? A prática cultural dos alunos, aí um manda, tem um retorno positivo, os outros copiam igual e mandam depois parecido. Não vale. Tá? Então, é sempre uma semana depois do dia que a gente discutiu o texto. Vocês vão ter sempre uma semana para desenvolver uma redação. Tá?
E vocês, olha só, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 perguntas, tá? Dessas 12, vocês vão ser obrigados a fazer 3. Obrigados, tá? Se não fizer 3, perdeu, tá? Pode fazer as 12? Pode fazer as 12, tá? Como é que vai ser a nota? As 3 melhores, a média entre as 3 melhores. Pode fazer só 3? Pode. Pode fazer só as 3 últimas? Pode. Não acho boa ideia, tá? Quanto antes vocês fizerem e quanto antes vocês sentirem o nível de exigência que eu tenho para o texto, melhor para vocês. Porque se vocês deixarem para o final, vocês ficam sem margem de manobra até para refazer a questão, porque aí a disciplina já está terminando, o período já está terminando, como é que vocês vão fazer? Não dá mais, tá? Então, é melhor experimentar. Eu experimentaria logo o primeiro, todo mundo. Entendeu? Melhor. E depois, outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês. Tem muito professor que deixa avaliação para o final. Né? Então, se essa disciplina vocês têm... E tem professor que não marca o dia da avaliação. Vocês começam a disciplina sem saber quando é que vai ter a avaliação. Não tem isso? Então, se vocês têm os professores que já marcam, já faz aquilo logo. Entendeu? Porque senão depois vai acumular tudo. Eu sei como é que é. Ficou uma loucura para vocês, sabe? Então, vai fazendo logo. Porque, assim, por exemplo, eu tive alunos que fizeram só as 3 primeiras. Olha que máximo. Você faz as 3 primeiras. As 3 primeiras semanas, você rala, faz os trabalhinhos. Aí, se você consegue a nota, sei lá, 8, entendeu? Você já está passado na 3ª semana, entende? Aí você vai assistir as outras aulas tranquilão. Se você quiser melhorar a sua nota, você vai fazer um outro trabalho, mas já tendo um 8, entendeu? Aí pode lutar por um 10, né? Se quiser, se for muito CDF, se é questão... Agora, esse lance é outra coisa que eu vou dizer para vocês. Não é só questão de ser CDF, não, sabe? Porque o mundo capitalista... ele está em toda parte, inclusive no mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico, por mais que os professores universitários sejam críticos ao capitalismo, titi, mas, na verdade, somos todos submetidos às regras capitalistas. O que significa isso? Acumulação de capital, né? De moeda. Qual é a moeda que vale no mundo acadêmico, no estágio que vocês estão? CR, né? Então, acumular TCR bom significa ser mais competitivo em relação aos outros colegas. Vocês estão disputando. É horrível isso, né? É horrível. Mas se a gente fosse anticapitalista mesmo, tinha que acabar com isso, né? Mas não é. Porque na hora de vocês competirem uma bolsa de monitoria, uma bolsa de iniciação científica, uma vaga num grupo de pesquisa, vai contar o CR de vocês, né? Na hora de vocês conseguirem várias coisas, se vocês quiserem se transferir para Niterói, CR, né? Então, fiquem ligados no CR. Eu estou falando isso porque quando eu entrei na universidade, quando eu tinha 17 anos, eu faço 18 no meio do ano, faço aniversário no meio do ano, né? Eu era completamente ingênua, assim, sabe? Aí eu fazia as disciplinas e queria fazer super bem feita, aí abandonava as disciplinas que eu achava mais chatas e não me importava com isso, aí ficava com 0, e depois meu CR ficou super baixo. Eu falei, gente, por que meu CR ficou baixo? Eu não conhecia as regras de direito da história, entendeu? Então, não sejam otários, sejam espertos, um pouquinho ambiciosos, tem que ser, porque o mundo hoje é assim, não tem como ser diferente. Vocês estão competindo mesmo. Vocês são muitos, tem poucas vagas para tudo. Então, a menos que a pessoa não precise competir, né? Não precise
enfim, não esteja disputando oportunidades, mas as oportunidades são sempre menores do que a demanda. Então, é bom você ter um CR bom, né? Deixa eu ver. Então, aí, desenvolver 3 questões nas datas indicadas, depois da data não vale mais, aí já vira, já é outra, né? Pode-se fazer quantas questões quiser, desde que seja entregue na data indicada. A nota final será a média entre as 3 melhores notas. É obrigatório citar e comentar ao menos 3 trechos de pelo menos um dos textos da bibliografia em cada questão. Então, por exemplo, na segunda questão, se você quiser citar o texto da primeira questão também, você pode, né? Você tem que, pelo menos um texto, você tem que dialogar. Então, o que na real, né, traduzindo aqui em linguagem estudantil, aí na matéria da professora Andréa Pavão, o negócio é o seguinte, tem que fazer 3, melhor fazer logo as 3 primeiras. Tem que fazer logo as 3 primeiras, logo para se ver livre, não sei o quê. E que mais? Ia falar um negócio, esqueci. Fui fazer gracinha e esqueci, ia falar um negócio importante. Esqueci completamente. Você tinha dito que poderia fazer citação da segunda questão, poderia pegar do primeiro? Pode. Sim. Então, isso. Obrigada, Pablo. Então, na real, vocês só precisam ler 3 textos, perceberam? Se vocês quiserem fazer a disciplina inteira e ler só 3 textos, vocês podem, mas não menos que 3. Então, o que eu estou querendo com isso? Eu estou sendo realista, né? E descobrir assim, o mínimo que eu posso exigir de vocês. Menos do que isso eu não tem jogo, entendeu? Eu reconheço que é difícil ler todos os textos, mas acho absurdo ler menos do que 3 textos. E eu quero que a leitura de 3 textos seja feita em profundidade, tá? Então, 3 textos vão ter que ser lidos, bem lidos, sublinhado, revisto, assistiu a aula. Depois, antes de fazer, se quiser, repete a aula, entendeu? Não tem tempo? Vai no ônibus ouvindo a aula no celular, que está gravada no YouTube, né? Aí já volta para casa, já vai lendo. Tem uma aluna aqui escrevendo. Alguém faz grupo da turma P1? Grupo da turma P1. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo entrar agora. Bom, tudo bem. Então, isso aqui é importante vocês saberem. Então, assim, se vocês tiverem um nível de interesse pela disciplina de 0 a 10, um interesse 5, entendeu? Que não é tão interesse assim, vocês vão ler só 3 artigos, entendeu? E vão fazer as 3 questões. Pronto. Se tiver mais interesse, podem ler mais, podem fazer mais atividades. Pô, gostei, vou aproveitar essa professora que ela corrige o texto, e aí eu já vou me preparando a escrita acadêmica, vou melhorando, vou aproveitar isso, gostei disso daí, vou aprender. Eu acho que é uma boa oportunidade para vocês aprenderem. Mas aí vocês veem de acordo com o interesse de vocês, mas menos do que 3, sem chance, tá? Esses 3 não adianta, nem tenta, sabe, responder a questão sem ler o texto. Nem tenta. Não vai rolar. E nem vai rolar mesmo, porque vocês vão ter que copiar uma parte do texto, entendeu? Mesmo assim, tem gente que engana, sabe? Falcatrua geral, aí pega o primeiro parágrafo e bota ali no meio, fingindo que está, mas não tem relação com nada. Não funciona, não rouba, tá? Faz 3 textos sem roubar, direitinho. Esse é o mínimo, né? Então, é isso. Eu quero que vocês não roubem. Vocês não entendem que eu estou falando com roubar, né? A gente rouba, a gente sabe como é que é, tá? Aí, aqui no programa, vocês vão ver o seguinte, os textos por ordem de apresentação. Olha que mamão com açúcar, tá? Outra coisa, na hora de você fazer o texto, você citou o MINTS, por exemplo.
tá? Olha, saiu em 2010, na verdade, tá? 2010. Foi aceito em 2009, mas só saiu publicado em 2010. Aí você tem que botar no final bibliografia, porque todo texto acadêmico é assim, né? Bibliografia. E como é que faz bibliografia? Socorro, quero me matar. Não, copia daqui do programa, olha, tá? Mas copia e tenta entender a lógica para você ir se familiarizando, tá? Por exemplo, aqui tem um erro, olha, já vi aqui. Esse aqui, porque eu copiei também da internet, que eu tenho mais o que fazer, não vou ficar... Andréia, como assim copiar? Não entendi essa parte. Peraí, eu vou te dizer, peraí. Maiúscula. Olha só, como é que a gente faz, como é que a gente bota, como é que a gente cita um artigo na bibliografia? Vocês não devem saber isso ainda. Aparece aqui, olha, Oliveira, Roberto D. Coisa estranha pra caramba, não é estranho isso? É esquisito. No mundo acadêmico é normal, mas vocês estão ainda se habituando. Normalmente, o que acontece? A gente bota, o nome do cara é Roberto Cardoso de Oliveira. Aí você bota o Oliveira na frente, em caixa alta. Não faz essa cara de desesperada, Ana Carolina. Eu tô fazendo cara desesperada por causa deles, que eu já tô acostumada, mas é muito engraçado ver o Pablo ali comendo a unha, assim, tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu tô rindo. Tô prestando atenção. Não, olha só, aí você vai fazer o seguinte, não, se você quiser, outra coisa, você pode citar um outro texto também, se você quiser, entendeu? Não aconselho, isso eu não aconselho mesmo, gente, não fica buscando texto na internet, não. Vocês vão encontrar um monte de coisa ruim, é arriscado. Mas digamos que você queira, tá? Aí você vai ter que citar dessa forma. Se você só citar o autor que eu sugeri, você vai fazer aqui, ó, vai copiar aqui, vai dar um copy, entendeu? E vai colar no seu trabalho, bibliografia. Entendeu, Pablo? Mas tenta fazer isso aprendendo, olhando, não é tão difícil assim. Não precisa roer tanta unha. Oliveira, Roberto Cardoso D. Aí tem o livro. Aqui está até errado, na verdade, porque é o trabalho do antropólogo trabalho não, mas tudo bem. Tá? O trabalho do antropólogo é o nome do livro, aí depois vem segunda edição, depois vem a cidade onde o livro foi publicado, depois vem a editora, esse livro foi publicado em 2 editoras, Paralelo 15 e Unesp, no ano de 2000. Tá? Então, mais ou menos, a regra é essa. Agora, dependendo da revista acadêmica, isso varia ainda por cima. Tem umas revistas acadêmicas que pedem o ano logo depois do autor. Entendeu? Um negócio totalmente arbitrário. Mas o que você vai fazer? Você vai copiar a forma que o professor mandou, que seja, você vai ver como é que eles fazem. Então, é o ano logo depois do autor, entre parênteses. Tá bom, vou fazer assim. Podia ser assim, quer ver? Ó? Podia ser assim, ó. Tem um formato que é assim. Eu acho que é assim. Aí, às vezes, eles gostam de botar isso aqui em itálico. Tá entendendo? E isso não é o mais importante, isso é uma questão de estilo. O mais importante é que essas informações estejam presentes no seu texto acadêmico. Por quê? Porque eu quero saber qual foi a fonte que você usou. Isso é importante. Isso é importante, não é não é uma coisa policialesca, entendeu? É uma coisa de... O trabalho acadêmico é um trabalho solidário, né? Então, você tem que indicar ao leitor, por exemplo, você cita o Roberto Cardoso, e eu cito o Roberto Cardoso, por exemplo, num artigo, e a Ana Carolina fala assim, nossa, ela fez aqui uma citação, gostei tanto desse autor, tá aí, eu quero ler o livro dele, né? Aí ela vai na bibliografia, pega o livro dele, bota na internet e baixa o livro inteiro e lê o livro inteiro, entendeu? Então, é uma coisa de você dizer as fontes.
É como você descobrir uma cerveja super maneira artesanal e não dizer onde é que compra a cerveja super maneira artesanal. Diz onde é que é. Entendeu? Olha, ali na quebrada, não sei o que, consigo um preço bom, maneiro e tal. Aí você bota na bibliografia ali, sabe? Cerveja dos moleques, não sei de onde, não sei o que. Meu filho fazia a cerveja, chamava os moleques. Os moleques. Eles faziam cerveja. Não fizeram pouca, não dava muito certo, não. Não teve uma que ficou boa. Enfim, aí é mais ou menos essas regras, tá? E aí tem essa é a atividade 1. Tem uma atividade 2, opcional, valendo 2 pontos a mais na média, tá? Que é, escolha uma situação de ensino-aprendizagem, escolar ou não escolar, remota ou presencial. Observe, veja, escute e escreva uma mini etnografia. Esse trabalho é uma delícia, teve gente que fez. Pode ser um trabalho autoetnográfico. Isso tudo a gente vai ensinar o que é etnografia. O trabalho pode também ser apresentado em forma de vídeo, desde que cite 3 dos textos trabalhados ao longo da disciplina e que apresente objeto, metodologia, conclusão e bibliografia. Tá? A gente vai falando ao longo dessa possibilidade aqui. Promoção 2 em 1. Se conseguir dialogar com o texto da disciplina de POEB, se vocês fizerem as 2 disciplinas e conseguir citar texto da outra disciplina, o trabalho vale 2 pontos para ambas disciplinas. Promo, tá? E coça a cabeça, tadinho. Fala, gente, fala. Dúvidas? Que outra disciplina é essa que eu só me... Você só está nessa? Não sei qual é. É a Organização da Educação Brasileira. Acho que é amanhã, correto? É amanhã. É a chata. Chatinha. Eu me transformo em outra pessoa amanhã. Vocês não vão acreditar. Ana Carolina já fez comigo. Ana Carolina, você vai ter que passar dessa vez, Ana Carolina. Essa matéria, ela, vou fazer lá no 8º período. Não, Ana Carolina. Não. Vai fazer logo os 3 primeiros trabalhos. Gente, agora tá assustando. Gente. Agora tá assustando a gente. Não precisa falar, não. Eu não vou falar. Eu vou ficar quietinha dessa Pode vez. falar. Eu vou só passar. Não, acho uma boa. Olha, Ana Carolina amanhã vai falar da sua experiência. Acho bom. Prepara o lenço. Prepare o lenço, tá? Mas, assim, gente, é uma disciplina que é isso, sabe? A gente não pode não saber o que está acontecendo, porque o que acontece é o seguinte. Posso fechar isso aqui? Vocês têm dúvida mais alguma dúvida da avaliação? O tipo de avaliação é igualzinho para outra disciplina de amanhã. Eu acho que não, professora. Eu acho que ao longo das atividades, quando a senhora for passando, a gente vai tirando as dúvidas. Exatamente, as dúvidas vão aparecendo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, as aulas que a gente teve convidado no semestre passado, eu vou mudar, porque elas já estão gravadas, entendeu? Todas estão gravadas, mas estão gravadas com... Não vou chamar de novo a pessoa para falar do mesmo texto. Eu vou tentar convidar outros amigos para falarem de outros textos também, para variar um pouquinho, para ficar mais interessante. Vou fazer isso até a nossa aula do dia 6. Tá? Essa aula, então, ficou assim meio de apresentação geral, porque eu também estava de férias, tá? Mas vai ficar tudo bem. Então, vou apagar aqui, vou salvar aqui essas coisinhas que eu fiz, e aí a gente conversa. Dúvidas, então, acho que a Isa tem toda a razão, as dúvidas vão aparecer ao longo, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho também sobre o que vocês sabem de antropologia. O que vocês sabem, o que vocês já ouviram falar, o que vocês entendem ou têm dúvida, o que vocês acham? Eu estava muito ansioso para estudar antropologia, porque eu nunca tinha tido contato, né, com nada do tipo. Conheço alguns antropólogos da família distante, são pessoas um pouco... Como é que eles são? É aquele famoso esquerdista que tá dentro da bolha, que tá tudo bem ali dentro da sua bolha, e o resto
que se exploda, sabe? Só, então tem um pouquinho de raiva, sabe? Porque o discurso é muito bonito, mas quando você conhece a pessoa... Gostei, Pablo. Também sou crítica disso, sabia? Ela é um pouco diferente, sabe? São duas políticas diferentes que a pessoa aplica. Uma na vida real e outra nas redes sociais. Sim, sim. E o que eu sei é que a base é ler, ouvir e escrever. Você disse ali que, tipo assim, tudo é questão de prática, né? E eu tô ansioso para poder aprender mais. No período passado de pedagogia, eu tô no segundo agora, né? No período passado, eu fiquei apaixonado da forma que as matérias conversavam entre si. Você está falando também que tem um trabalho que a gente pode fazer, né? Em dupla, enfim, tô com expectativa parecida do período passado. Que bom, que bom. Tomara que mantenha esse ritmo, né? De gostar, assim. É muito bom a gente ter tesão pelo que a gente faz, né? Mas nem sempre tem também. E aí eu também sou super compreensiva com isso, né? Eu sei que tem pessoas que fazem curso de pedagogia, eu já estudei isso, sem ser vocacionadas para pedagogia, né? É muito comum a gente escolher pedagogia porque queria fazer outra coisa e não passou, né? Ou porque era o curso que tinha disponível em Angra dos Reis, na cidade, ou porque já é professor e aí queria, ou porque era isso, às vezes é porque é a disciplina mais fácil. E eu acho legítimo também, quer saber? Eu acho que a gente vai fazendo o que dá para fazer, né? E tudo bem. E aí, às vezes, eu, por exemplo, a minha trajetória, eu queria fazer antropologia, né? Eu comecei estudando biologia, eu fiz faculdade de biologia, eu gostava de biologia, mas eu acho que, na verdade, era uma expectativa da família, acho que eles queriam que eu... Porque quando eu fiz vestibular, eu cantava num coral, e aí meu pai perguntou assim, e aí, filha, você vai querer fazer o quê? Olha, sem estresse, hein? Não estou fazendo pressão, não. O que você quiser, não sou o tipo de pai que está cobrando que o filho faça isso, faça aquilo. O que você quiser, eu estou acolhendo e tal. O que você quer fazer? Aí eu pensei assim, falei, eu quero fazer faculdade de música, eu quero ser cantora. Aí ele falou assim, não, mas isso não pode. Aí ficou puto da vida, né? Aí eu falei, não falou que podia escolher o que eu quisesse, eu quero ser cantora. Não, cantora não, tem que fazer uma faculdade séria. Isso não é sério, você vê? Podia ter sido cantora, né? Olha a frustração. Bom, aí depois eu queria ser do circo, eu já quis várias coisas na minha vida. É sério, porque eu sou super flexível. Tudo a ver com essa profissão que você é hoje. Olha aqui o que eu faço, ó. Meu braço. Aí é uma síndrome que eu tenho e tal, eu sou super flexível, fazia várias coisas assim, eu quero ser circo, que também não pôde fazer. Aí eu percebi que eles queriam que eu fizesse uma coisa assim para eles se mostrarem, né? Para os outros familiares e para os amigos. Eu falei, putz, mas medicina eu não vou dar conta, porque não tinha condição de passar para uma faculdade de medicina e tinha que ser pública, porque eles não tinham dinheiro e isso já estava claro. Assim, ou é pública, ou então não vai entrar. Toda família espera isso, exatamente. Aí eu fiz uma negociação, falei, biologia. Era uma coisa tipo quase medicina. Acho que foi isso que eu fiz. A gente não sabe muito bem que essas coisas são um pouco inconscientes, né? Aí eu fui biologia, eu gostava de biologia, mas aí depois eu pirei, abandonei a faculdade, fiquei viajando de mochila um ano, Aí virei astróloga, fiquei fazendo uma Faz parte pirar na faculdade. Quem não pira na faculdade não fez direito. É muito divertido. Olha, a minha filha, que está com 30 anos, ela fala um negócio muito engraçado. Tem época para a gente pirar. Então, tem uma idade que é bom pirar nessa idade. Porque se você pira depois, fica feio, entendeu? Pirar depois de 30 anos, 40. Tem amigo que pirou com 50. Pirar na pandemia, então, foi o ápice da vida. Pois então tem que dar uma pirada. Eu acho muito útil dar uma pirada, chutar o balde, né? Ficar fazendo bobagem um pouquinho. Vamos normalizar dar uma pirada. Normalizar dar uma pirada, exatamente. Mas é isso. Tem a pirada normal, né? E tem a pirada perigosa também, né? Que aí já não é mais uma pirada boa. E aí depois
eu fiquei grávida da minha filha, já com 27, e falei, gente, não dá para viver sendo mãe e astróloga, eu vou ter que terminar a faculdade. Aí voltei para a faculdade, terminei a faculdade e falei, o que eu vou fazer da vida para ganhar dinheiro? Eu falei, poxa, eu acho que eu quero ser funcionária pública, que é a coisa mais segura, assim. Aí eu pensei, não vou fazer esses concursos horríveis, né, burocráticos e tal, eu vou ser professora universitária, que é lindo ser professora universitária, eu achava, né? Aí eu falei, bom, então eu vou ter que fazer o mestrado e o doutorado. Aí o primeiro mestrado que eu tentei fazer foi em quê? Em antropologia, né? Mas não passei. Por que eu não passei? Porque eu vinha da antropologia, vinha da biologia, não sabia nada de ciências humanas, não estava disputando com gente que tinha feito sociologia, não sei o quê, e não passei, né? Aí eu fui tentando a brecha, aí depois eu tentei um outro mestrado para comunicação, eu estava tentando, entendeu? E é isso que a gente faz mesmo, a gente vai tentando, né? Eu costumo brincar, quando você vai num show, por exemplo, sei lá, os Rolling Stones, né? Me lembro quando os Rolling Stones vieram para o Brasil, se você não é convidado VIP, você pode ser convidado VIP, conhece alguém, e aí tem lá umas cadeirinhas VIP para você, né? Você vai certinho e tal. Se você não é, show dos Rolling Stones na praia, sabe? Você vai ter que arrumar espaço, vai ter que se acotovelar e vai arrumando lá a brechinha para você arrumar o seu cantinho ali. Não é assim que acontece? Então, como eu não era VIP, eu fui tentando. E aí, na terceira vez, eu tentei para o mestrado em educação, que parecia mais fácil. Foi só por isso que eu fui para a educação. Não tinha assim, um amor especial pela educação, não. Era mais fácil, entendeu? E aí, depois, eu fui me aproximando da antropologia a partir desse campo. E é assim que a gente vai fazendo, tá? Então, não tem vergonha nenhuma. A gente vai, sei lá, não sei que a pessoa já nasça... Não sei, tem gente que faz uns caminhos muito certinhos, né? Não sei. É o caminho de cada um. Fala, Pablo. Acho que a coordenadora do curso aqui da UF, ela tem música, né, no currículo dela. Uhum. E eu sou apaixonado por música, tentei já música, não deu no primeiro. Aí era música, letras, aí no SISU 2 veio pedagogia, que também era uma vontade minha. Mas depois que eu entrei no curso mesmo, eu descobri que, tipo assim, é um leque gigantesco. Porque são muitas opções que você pode trabalhar e cada aula, cada aprendizagem, eu descubro que, pô, eu gosto disso também, sabe? Eu gosto disso tanto quanto aquilo dali, descobrir sobre isso daqui. Depois, Pablo, você gosta disso agora, entendeu? Mas pode ser que daqui a 2 anos você gente, não quero isso de jeito nenhum, eu quero mesmo ir para a música, sabe? Eu vou me concentrar, porque eu vou ter que passar na aula prática de música, né, que você tem que fazer, né? Sim. Tem que estudar um instrumento, vou me dedicar. Aí seu pai vai dizer que não vai te dar força, aí você vai ter que arrumar um dinheiro, vai ter que trabalhar no restaurante à noite para pagar o professor de música, vai ter que estudar partitura, entendeu? E a gente vai mudando, né? Eu agora também estou querendo ser psicanalista, enfim, é muito bom a gente poder mudar, né? É muito triste a gente viver uma vida só numa vida. Pode viver várias vidas, né? Eu acho que essa é a graça de crescer, né? Você descobre mais sobre a vida, descobre que outras coisas te encantam. Você tem sede de aprender sobre outras coisas e você vai saindo de uma caixinha e vai para uma maior. Dessa maior você vai para outra maior ainda. Exatamente, vai ampliando, né? Vai ampliando. Eu acho uma maravilha, acho uma delícia, tá? Então é isso. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Vocês viram que eu mandei uma convocação para vocês errada? Sim, sobre leitura, né? Porque esse semestre eu vou dar também a disciplina de leitura e produção de textos, tá? Então, eu fiz o convite errado, mas se vocês quiserem participar, eu fiz um programa bem legalzinho, acho que vai ser bacana. Se eu não me engano, a gente teve isso, né, Pablo, já no semestre passado. Tivemos, mas eu aceito participar da sua. Participa, vê, assim, sem compromisso, né? Assim, um dia quer ir, outro dia não quer, enfim. Andréia, fala. Eu estava com essa pergunta desde a hora mais ou menos que a aula começou, que você estava passando sobre aquele quadro. Uma pergunta
para você mesmo, porque o que você acha em relação a, tipo assim, tudo isso que a gente estuda não é nenhum material novo, sabe? É uma parada que foi produzida por umas pessoas há muito tempo, e a gente estuda isso hoje para aprender como funciona o método educacional, como as pessoas aprendem, tararã, e a gente sabe que a nossa instituição de ensino é falha, sabe? A educação no Brasil, ela é toda complicada, complexa, enfim, triste. E você acha que daqui, da gente partindo, sei lá, você tem uma expectativa ou você não acha nada, que em relação nós que estamos aprendendo, vai ser efetivo o que a gente aprende hoje para poder trabalhar com as pessoas mais para frente, ver uma mudança real? Que pergunta bonita, Pablo. Que linda pergunta. Muito bonita pergunta. Nossa, filosófica. Deixa eu te dizer. Eu comecei, eu sou filha de professores. Meus pais tinham um curso de admissão, um curso que preparava crianças para fazer concurso com 9 anos para ir para o 5º ano, né? Para ir para o Pedro II, para aplicação. Eu estudei na aplicação da UERJ e tal. E depois eu trabalhei com os meus pais durante 15 anos nesse curso, né? E eles foram professores muito revolucionários, né? O curso deles era muito original, né? Trabalhava de uma forma pedagógica diferente, tal. E eles nem tinham muito, tá bom, Vanderlane. Eles nem tinham muita formação, não tinham ensino superior, mas tinha uma coisa bem, bem livre, bem bacana, né? E depois, ao longo desse tempo todo, eu tinha muita esperança, sabe, Pablo? Eu tinha muita esperança que a universidade fosse um espaço de revolução. Hoje em dia, eu estou completamente desesperançosa em relação à universidade. Eu não acho que possa surgir nenhuma revolução do espaço acadêmico, né? E hoje em dia, depois de anos, eu comecei a dar aula com 20 anos, eu tenho 50, vou fazer 58 esse ano, então são 38 anos de sala de aula, né? Desde trabalhar com criança até trabalhar na universidade. Na universidade eu comecei em 2000. Eu fui me desiludindo, digamos assim. Eu fui me desiludindo muito. Até que chegou um momento que eu descobri que a revolução a gente faz no pequenininho. É um pouco essa coisa que você falou dos seus conhecidos antropólogos, que têm um discurso, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas que fazem um discurso, por exemplo, anticapitalista, né? Ou antimachista, por exemplo, né? Mas na vida real você percebe que a pessoa repete o traço machista, por exemplo. Isso é super comum, super comum. É de uma forma um pouco mais de chavada, né? Aquela coisa do esquerdomacho, mas aquilo está ali aparecendo. Eu acho isso mais triste do que qualquer coisa, sabe? Então, assim, se vocês, a partir das aulas, eu acho que mais do que a teoria, é a própria experiência, né? Que eu, por exemplo, tento passar como professora, que tem essa experiência larga já, né? Grande, né? Eu sou velha, né? 58 anos, 38 anos de sala de aula de educação. Então, se eu conseguir passar para vocês o amor que eu tenho por dar aula, o compromisso que eu tenho por dar aula, sabe? A disposição revolucionária que eu tenho, a disposição crítica que eu tenho, né? Isso é minha militância, entendeu? Então, por exemplo, essa coisa que eu faço de corrigir os trabalhos, de não aceitar cópia, isso é uma militância difícil de sustentar, porque a gente não é pago para isso, entendeu? Mas é a minha militância. Então, assim, é o único que a gente pode fazer, entendeu? É você chegar aos 58 anos e ver seus filhos, meus filhos estão com 30 e 27, e eu olho para eles e falo assim, putz, que legal, sabe? Que legal, né? São filhos que me ensinam coisas, sabe? E eu fico muito feliz com isso.
de ver que eu pude fazer alguma coisa, mas é uma coisa mínima, entendeu? E agora, a grande revolução, fazer com que a educação, isso a gente vai ver na disciplina de amanhã, eu acho a disciplina de amanhã, Organização da Educação Brasileira, fundamental, porque não adianta, na pedagogia, a gente tem muitas disciplinas, a gente vai ver psicologia da educação, disciplina linda, filosofia da educação, uma disciplina linda também, música e tal, mas se você não tiver as condições materiais para fazer essas coisas que são proferidas nessas disciplinas, nada vai ser feito, entende? Eu tô orientando um TCC de uma aluna que é sobre, muito interessante, que ela está fazendo uma etnografia. Eu posso até convidar ela para falar sobre o trabalho dela aqui com a gente. E ela está fazendo uma etnografia sobre o trabalho com literatura numa escola da Baixada Fluminense, de São João do Meriti. E o que ela observou nas primeiras vezes que ela foi no campo empírico, na escola, né? Que ela está observando, ela vai para uma sala de aula e observa essa sala de aula. Ela observa que tem lá os livrinhos, mas que a professora não tem muito tempo para ler para as crianças de uma forma que ela chama lúdica, né? Ela simplesmente lê o texto, é sempre no finalzinho, sobra pouco tempo. E segundo a avaliação dela, a partir do que ela aprendeu no curso de pedagogia, a professora não lê legal, entendeu? Não faz um trabalho legal de literatura. Aí eu perguntei para ela, mas por que você acha que ela não faz? Ah, professora, tem tanta coisa. A aula é um barulho, porque tem a outra aula do lado, tem a sala de informática é do lado, o recreio nessa escola é alternado, então toda hora tem um recreio de uma turma diferente, não é todo o recreio na mesma hora, entendeu? Então, enquanto ela está dando aula, tem barulho de recreio. O que ela está dizendo com isso? Que as condições materiais, a professora está sempre exausta, porque tem 2 jornadas de trabalho, ela trabalha em 2 escolas, de manhã numa, de tarde na outra. Como é que a gente pode esperar que nessas condições de trabalho, ganhando mal, com uma escola que não tem biblioteca, com uma escola que não tem bibliotecário, com uma escola que não tem acústica, que não tem ar-condicionado, ela diz que é um calor infernal, entendeu? Como é que você pode esperar que essa professora vá colocar em prática as coisas que ela estudou no curso de pedagogia? Está entendendo, Pablo? Não tem como, né? Então, a gente faz o que a gente pode, e é pouco. Não dá para mudar o mundo assim radicalmente, não. Então, eu acho que ao longo da vida eu mudei a minha expectativa, sabe, de mudar o mundo. Baixei um pouquinho a bola. Ainda sou bastante utópica, né? Um pouco assim, quixotesca, bastante ainda. Mas o meu ideal é baixar um pouco a bola, sabe? E fazer o pequenininho, na minha família, sabe? Construir uma família que não seja autoritária. Por exemplo, na minha casa, eu sempre escutei meus filhos, a gente decidia, sei lá, como arrumar os móveis da casa. Assembleia, entendeu? Criança de 7 anos e 4. O que vocês acham? Ah, não, mãe, não acho legal que a televisão fique aqui por causa disso. Argumenta. Ah, por causa disso, disso, aquilo, outro. Então vamos respeitar. Votou, tal, entendeu? Eu acho que é aí que a gente muda. Mas é muito pequenininho, Pablo, é muito pequenininho. E na disciplina de quinta-feira, vocês vão ver, é uma disciplina triste. Mais do que difícil, eu acho uma disciplina triste. Que a gente vai estudar desde os anos 20, a educação, até o tempo atual. E a gente vai ver como que as condições materiais para a educação no Brasil florescer, né? A gente avança um pouquinho e volta para trás, avança um pouquinho e volta para trás. É um negócio impressionante, sabe? As forças conservadoras, elas são sempre mais fortes do que as forças revolucionárias, né? Então, para a gente ser revolucionário, a gente tem que ser muito trabalhador, muito resistente. Não é fácil, mas acho que a gente consegue coisas, né? Pelo menos com a nossa própria vida, sabe? Com de quem está ao redor, né?
Eu acho que é isso. Você quer ser professor, Pablo? Não sei te responder de verdade. Uhum. Porque sempre passam muitas coisas pela minha cabeça, sabe? E tudo que você falou, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Bom, se a educação ela não é revolucionária, que pelo menos eu, como educador, possa ser, sabe? Como você acabou de dizer. Isso. Mas, de qualquer forma, acho que a educação e passar ela para outras pessoas não vai ser uma coisa que vai ficar longe, sabe? Da minha vida como profissional. Mas ainda não sei te responder de verdade. Eu só fui. Se você for músico, qualquer outra coisa, né? Você vai ensinar. É porque essa arte da música em si, a arte me toca muito e poder passar isso, porque eu gosto de cantar, sabe? Então poder passar isso para outras pessoas também, fazer cada um sentir a música de uma forma é muito bom. Se tivesse condição para poder investir, eu viveria da música e pronto. E teu negócio é cantar. É. E você já fez aula de canto? Fui criado em igreja, né? Minha mãe era pastora, aí filho da pastora, obrigado a cantar, aí tinha coral, aí aprendia com o maestro, ele me passava algumas coisas. Que legal. Mas nunca fiz aula de canto, não, mas Eu adoro cantar, eu adoro. Ô, Pablo, você pode cantar com as criancinhas também. Tem hora para cantar quando chega, quando lancha, quando vai dormir. Quando eu fazia estágio, era uma cantoria sem fim. Eu ficava, meu Deus, era música para comer, música para escovar o dente. Então, aí meio que brincando, dá para você cantar também. Dá para cantar em qualquer lugar, né? Dá. Não, e soltar a voz é maravilhoso, ensinar as pessoas. Gente, eu acho impressionante adultos que falam assim, não sei cantar. Gente, é uma falha enorme na educação de um ser humano. Como assim a pessoa não sabe cantar? O que aconteceu? Quem errou aí? Como pode isso? Eu com 5 anos de idade cantava, não consigo me lembrar sem cantar, sabe? E gostava de aprender as músicas, né? Teve uma coisa, meu filho é músico também. E ele toca percussão, né? Mas adora cantar, ele pequenininho, a gente cantava muito e tal. E aí uma vez ele chegou em casa todo contente, assim, porque ele foi aqui no Rio, tem aquela Praça São Salvador, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que o pessoal vai e tal, né? Aí ele falou, pô, mãe, fiquei lá de madrugada cantando com os coroas, pessoal velha guarda e tal, com cavaquinho e tal. E aí eles ficavam impressionados de eu conhecer um monte de música antiga. Aí eu falei, é mesmo, Guido? Quais? Aí ele foi cantando assim, Noel Rosa, não sei o que lá. Aí eu falei, e como é que você sabe? Eu falei, pô, mãe, eu aprendi com você, né? A gente cantava em casa, sabe? Muito legal. E os velhinhos ficaram, caraca, você é super jovem, como é que você sabe as letras dessas músicas, sabe? Então é muito bacana cantar, né? É muito bacana. Isso também da educação física, esse texto que a gente vai ver, também é outra coisa importante de se envolver com as crianças, né? A sua relação com o corpo é importantíssimo. Agora, se você não tem condições na escola, não tem material, não tem espaço, não tem tempo, não tem um profissional, é tudo, sabe? Então, é importante a gente... Assim, essa disciplina de antropologia, a gente vai olhar para a realidade educacional, para a realidade educativa, sob o ponto de vista da etnografia, né? Então, a gente vai descrever como é que funciona uma sala de aula, como é que funciona um recreio, dentro dessa perspectiva cultural, que a gente vai falar mais na próxima aula, o que é cultura e tal, o conceito de cultura. E na disciplina de... Então, tem uma relação com a disciplina de política e organização, entendeu? Porque, por exemplo, a disciplina, o texto que fala de evasão no ensino médio, né? As razões pelas quais as crianças não, Ih, meu Deus! As crianças não, os adultos abandonam a escola, né? Essa informação da antropologia, ela é importante para desenvolver políticas públicas, entendeu? Porque se você entende por que o jovem abandona a escola, você pode desenvolver políticas públicas para melhorar isso, né? Se você entende como é que se comporta uma mãe que recebe o auxílio família, o Bolsa Família antigamente, né?
qual é a relação que ela tem com a escola, você ajuda esse programa a melhorar. Quais são o que funciona mal. Então, a antropologia ajuda bastante a gente a entender. E a disciplina de organização brasileira também, né? Ajuda para a gente entender de onde vem o dinheiro, também para a luta política é importante, para a gente entender como é que é a estrutura toda, né? Qual o papel que tem no MEC, na política. É bacana, acho que vocês vão gostar. Que horas são? São 4 horas, né? Então vamos ficando por aqui hoje. Tudo bem? Tudo sim. Tudo ótimo. Tudo bem. Então tá bom. Olha só, até o final de semana, até segunda-feira, eu vou mandar o programa bonitinho para vocês. E Eisa, você poderia me ajudar um pouquinho no Classroom? Claro, eu não entendo muito bem, mas a gente pode ir conversando e eu tento ajudar a senhora. Tá bom. Alguém sabe, alguém acha que sabe, entende bem? Ana Carolina sabe? Do Google Eu Classroom? posso tentar, mas Tá. não sei muito, não. Mas Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar andar sozinha primeiro, né? Isso. Tem grupo no WhatsApp, professor? Qualquer coisa, vi um tutorial no YouTube. Vou ralar meu joelho primeiro, depois eu vou pedindo ajuda, mas vou fazer isso sim, tá bom? Qualquer coisa a senhora fala lá no grupo. Tá, combinado. É isso que eu ia perguntar. Tem grupo no WhatsApp? Tem. Eu botei aí nos comentários o link. Eu acho que eu entrei depois. Tem como colocar de novo para eu poder pegar? Vou botar agora. Tá bom. Obrigada. Tá aqui. Andréia, obrigado, viu? Foi um prazer e até amanhã. Obrigada, Pablo. Até amanhã. E se vocês quiserem entrar hoje de noite também, 7 horas, estão convidados. Para aula de letra? Ah, sim, tá bom. Eu acho que... Tá bom. Eu vou mandar o... tem o link já. Obrigado. Tá bom? Beijinhos, então, Beijos. gente. Tchau. Botei aí, Ana.